Eu vou falar. Alguém aqui não conhece a história de Noé? Ou todo mundo conhece a história de Noé? Noé, ele foi um homem muito obediente a Deus, né? Um homem com o qual Deus se alegrou muito e, e amou muito, né? Noé foi um homem assim. E Deus, mandou ele construir a arca e colocar dentro da arca cada integrante da família dele. E Noé obedeceu. Jesus passou até as medidas para ele e Noé obedeceu até as medidas. Como Noé era um homem muito abençoado, ele era um homem muito obediente, Jesus se alegrou muito com o que ele fez. Ele se sentiu muito feliz. E Noé, por mais de tudo, ele foi diferente. Porque quando Noé estava construindo a arca, os vizinhos estavam lá falando: Nossa, você é louco, não vai chover não. Não vai chover, você tá ficando maluco. Aí, enquanto todos riam da cara dele, chamando ele de doido, ele não deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele continuou fazendo, ele não seguiu a multidão. Ele não seguiu quem estava lá pecando, se sentindo feliz no pecado, porque o pecado é mais fácil. Ele não seguiu. Ele não seguiu a multidão. Ele continuou obedecendo o que Deus mandou ele fazer. E agora que vem a pergunta: por que que a gente não obedece o que Deus manda a gente fazer? Por que que a gente segue a multidão? Porque a multidão tá indo pra lá. Aí, a multidão tá indo pra lá, eu vou pra lá também. Por quê? E eu vou ser bem sincera. Muitas pessoas, elas vêm pra igreja, aí no domingo elas estão aqui, nossa, adorando a Deus. Ajoelha, ela ora, ela canta, ela dança, ela faz tudo. Chega na escola segunda-feira, ela tem vergonha de falar de Jesus pros amigos. Ela chega assim, tipo assim, na igreja ela tá super felizona. Agora chega na igreja, ela chega na escola, ela tá com vergonha de falar sobre Jesus pros colegas. Mas por que que você tem vergonha de falar de Jesus pros seus colegas? Às vezes às vezes não, sempre, você que espalha o evangelho em todo lugar que você vai, você tem mais luz porque você tá obedecendo Jesus. Agora, eu quero perguntar também, eu quero fazer outra pergunta para vocês. Vocês estão obedecendo a Deus? Porque Noé obedeceu e foi salvo com a sua família. Vocês acham que se nesse momento Jesus falasse para vocês construir uma barca, ou não, e tipo assim, ou obedecer a Jesus, vocês acham que vocês iam sobreviver a um dilúvio? Vocês são obedientes a Deus? Agora a gente vai ler Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que você prefere? Você prefere ter a vida eterna? Ou você prefere seguir os seus amigos, seus colegas, até mesmo os seus parentes no pecado e não conseguir a vida eterna? E muitas vezes a gente está na igreja, muitas vezes a gente está na igreja, a gente está ali só por estar, mesmo só por estar aqui na igreja. E muitas vezes a gente já está afogado no pecado, ou se afogando também. Mas aí vem Jesus com a palavra dele e ele tira a gente do pecado. Ele limpa a gente, ele limpa o nosso coração. E, e ele não tem vergonha de fazer isso. Por que você tem vergonha de espalhar o evangelho para os seus amigos? Jesus não tem vergonha de você. Por mais que você possa ter feito o pior dos pecados, Jesus não tem vergonha de você. Jesus não tem vergonha de você. Enquanto você tem vergonha de espalhar o evangelho para o seu melhor amigo, que é a pessoa que você é mais próxima. O Noé, ele, como eu já tinha falado, ele não seguiu a multidão, ele fez o que Deus mandou. Construiu a arca, colocou um casal de cada animal dentro da arca. E esperou muito tempo até a água abaixar. Ele não foi impaciente, ele não jogou ninguém fora da arca. Então, Noé foi muito obediente e Deus sabia o que estava fazendo.
Mas, para quem não sabe, Deus mandou o dilúvio porque na terra tinha muito pecado. E Jesus não estava se orgulhando com isso. E a esperança dele era que o pecado saísse do mundo pós-dilúvio. E ele esperava que cada um fizesse a sua parte. Você está fazendo a sua? Noé, ele obedeceu. Ele em nenhum momento falou, não, Jesus, eu quero fazer, não, Deus, eu quero fazer de outra forma. Eu quero fazer um exemplo. 62 de largura e 10 de altura. Só um exemplo. Ele não falou isso, ele obedeceu o que Jesus falou, o que Deus falou. Muita gente também não pode entender o que você está passando no processo. Muitas pessoas não podem estar entendendo o que você está passando no processo. Você tá lá muito triste, você não quer ir para a igreja, você não quer sair de casa, você tá muito mal. E muita gente talvez não pode estar entendendo, só olha para você, aponta o dedo e fala: Nossa, não era a maior crente que existia? Não era a pessoa mais que existia naquela igreja lá e agora você também não tá mais indo para a igreja? Mas no fundo, no fundo, você queria estar ali em comunhão com seus irmãos, você queria estar ali, mas muitas vezes as pessoas elas te julgam e não deixam você cumprir o propósito. E por que você escuta o comentário das pessoas, ao invés de obedecer o seu coração? Às vezes obedecer a opinião das pessoas, seguir a opinião das pessoas, é pior do que você, sei lá, não querer obedecer exemplo, os seus pais. Às vezes a opinião das pessoas pode ser bem pior do que isso. Porque você quer estar lá, mas o seu amigo não quer. E aí ele vai e fala, não, mas eu acho melhor você não ir. E aí você vai e pensa, eu não vou também, eu não quero ir não. Vou ficar aqui com meu amigo no pecado porque tá mais legal. Gente, isso daí é um dos maiores pecados. Porque você não querer obedecer a Deus, você não querer obedecer a Jesus, não querer ir para a igreja por causa que seu amigo ou por causa que tá legal, você pecar, você ir para a escola e fazer tudo o que você quiser, muitas vezes você pensa assim, ir para a escola, ir para uma festa e fazer tudo o que você quiser, tá mais legal do que ir para a igreja e parar de fazer isso. Mas saiba que por mais que você esteja mais escondido possível, você pode estar escondido dos seus pais, mas de Jesus você não tá, e Jesus está vendo tudo. Jesus sabe de tudo que você está fazendo. Seus pais talvez não, seu amigo talvez não, as pessoas ao seu redor talvez não, mas Jesus está. E Jesus não está se orgulhando disso. E ele sabe que você tem vergonha de espalhar o evangelho. Ele sabe que você tem vergonha dele. E eu acho que se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia ficar muito triste se alguém tivesse vergonha de mim. Imagina, você não ficaria triste se Jesus, se alguém que você gosta muito tivesse vergonha de você? Eu, pelo menos, ficaria. Jesus fica muito triste quando você pensa, ai, não, tô com vergonha de Jesus, não vou falar isso porque eu tô com muita vergonha. Jesus fica muito triste. Mas Noé, ele obedeceu, ele seguiu a Jesus, ele foi um exemplo. E por mais de tudo, às vezes a sua vida tá, tipo assim, é uma confusão, tá um fuzuê. Mas aí Jesus sempre tá lá do seu lado e você sempre esquece que ele tá lá. Você só quer a ajuda de fulano, de ciclano, mas Jesus sempre tá lá do seu lado. Ele sabe que você tá passando. Mas às vezes você quer a ajuda de, sei lá, eu posso ser um ser humano falho. Eu sou um ser humano falho. Você é um ser humano falho. Então, muitas vezes você quer o conselho de alguém que está do seu lado, que também é falho, assim como você, ao invés de pedir um conselho para Deus ou entregar a sua vida para Jesus. Muitas vezes é isso que acontece. E saiba você que Jesus não se orgulha. Uma coisa que todo mundo sabe é, tipo assim, você deitar na sua cama, colocar sua cabeça lá no travesseiro e pedir perdão por tudo que você fez. Pedir perdão, tipo assim, ai, Jesus, eu te peço perdão porque hoje eu bati no meu colega, hoje eu falei coisas que eu não devia ter falado. E no dia seguinte você faz a mesma coisa. Deus pode perdoar. Mas saiba que mesmo você tendo pedido perdão, pedindo perdão, e Jesus ter te perdoado,
Muitas vezes não, você ainda está em pecado. Porque não adianta você pedir perdão e depois ir lá e falar: "Ah, não, eu quero fazer de novo", ir lá e fazer de novo, no mesmo minuto que você acabou de pedir perdão. Não tá certo isso. E Jesus não se orgulha. A gente não pode esquecer de vários exemplos na Bíblia que espalharam o evangelho, seguiram Jesus e foram pessoas muito felizes com muito amigos. E teve a melhor vida, entre aspas, né? Mas teve a melhor vida, assim. Uma vida que Deus, né? E sabe de uma coisa? Uma vida sem Jesus, ela não prospera. E se você pensa que você tá sem Jesus, se você tá lá nas festas, nas baladas, você tá pensando assim: nossa, eu tô com tudo aqui, eu tô com meus amigos, eu tenho tudo aqui comigo, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Mas se você tá sem Jesus, a sua vida não prospera. Sua vida não vai sair daqui, você vai ficar parado porque você precisa. Jesus, Deus, eles ajudam a gente, né? Eles são nossos pais, eles são nosso pai, ele é nosso pai. Então, uma vida sem eles não prospera, porque é a mesma coisa de eu pensar assim: se eu não tivesse meus pais, eu acho que eu estaria toda largada aí. Talvez eu estaria morando até na rua, embaixo da ponte. Então, imagina você sem Jesus. Seria a mesma coisa. A mesma coisa de você estar abandonado. Mas não é Jesus que abandona, é você que abandona Jesus. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, muitos, muitos, muitos exemplos na Bíblia, onde fala, né, que as pessoas elas seguiam Jesus e eram felizes e eram obedientes, elas não precisavam pecar para ser felizes. E nenhuma dessas pessoas que foram felizes na Bíblia, elas tiveram que pecar ou elas tinham vergonha de Jesus. Nenhuma dessas pessoas. E aí a gente volta à pergunta: por que você tem vergonha de Jesus? Por que que quando aquele amigo seu tá precisando, aquele seu amigo, aquele seu colega familiar tá precisando, por que que você não chega nele e fala: nossa, vai lá na minha igreja é muito legal, eles vão te acolher muito bem, lá tem Jesus, você vai amar. Por que que a gente não faz isso? Ao invés disso, a gente fala: ah, não, pode desabafar comigo, e aí amanhã, aí agora, você desabafa comigo agora, aí daqui a pouco a gente já vai estar lá, ó, nas festas, a gente já vai estar. Por que que você faz isso se você vem todo domingo para a igreja e você não espalha o evangelho? É uma das perguntas. E agora a gente vai ler Romanos, capítulo 3, que é versículo 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo, Jesus que os salva. Se Jesus te salvou, Jesus ele te ama, ele sempre tá lá para você. Por que que você não fala do amor de Jesus pro seu colega que tá precisando? Você só apenas, tipo assim, fala que tá tudo bem, é apenas uma fase, vai passar. Ao invés de você falar de Jesus pra ele. Jesus, ele vai te ajudar melhor do que... Jesus vai ajudar a pessoa melhor do que você mesmo. Ah, mas eu sou psicóloga. Tá, mas Jesus, ele é o rei dos reis. Ele não é psicólogo nenhum pra estar lá te ajudando. Ele é apenas os reis dos reis. E seu pai. Às vezes a gente só pensa isso, né? E às vezes a gente fala também e não presta atenção no que a gente tá falando. E muitas vezes na escola também a gente só quer fazer o que os nossos amigos querem fazer. E não o que a gente. O que a gente não. E não o que Deus quer que a gente faça. Deus mandou a gente, cada um aqui pra Terra, para cumprir um propósito. Você acha que você já está cumprindo o seu propósito? E agora a gente vai ler Gênesis 9, 13. Gênesis capítulo 9, versículo 13, que fala assim: vou colocar meu arco nas nuvens, o arco-íris será um sinal da aliança que estou fazendo com o mundo.
Deus, ele fez uma aliança com todo mundo, até com você mesmo, que você não existia na época. Obviamente, você não existia na época, mas Jesus fez uma promessa com você. Ele fez uma promessa com você e ele colocou um símbolo nisso que é o arco-íris. O arco-íris, significa que Jesus, ele quer renovar a aliança com você. Jesus, ele quer renovar a aliança com você e às vezes você tá lá, você tá hesitando em fazer aliança com Jesus. Mas Jesus quer você lá com ele. Jesus te quer perto dele. Jesus não te quer longe. Jesus te quer perto. E muitas vezes você tá tão distante e não é só Jesus que tem que fazer a parte dele, e sim você. Jesus, ele te alcançou, mas você também tem que querer. Você também tem que querer vir para a igreja, você também tem que querer espalhar o evangelho. Você também tem que querer, não é só Jesus. Você também tem que fazer a sua parte. E todas as vezes que você olhar para o céu após uma tempestade na sua vida, vai ter lá o arco-íris, porque Jesus quer renovar a aliança dele com você. Porque ele viu o tanto que você sofreu e ele te ama. Ele te quer perto dele, ele não te quer longe. Ele quer você e o seu colega que peca. Ele quer os dois. Vocês podem ser seres humanos falhos, mas ele ama vocês e ele quer vocês perto. Ele não quer vocês longe. E quando você olhar para o céu e ver um arco-íris, lembre-se que Deus fez uma aliança com os homens. Deus fez uma aliança com todos nós que aqui estão nessa manhã, com todo mundo que está aqui. Comigo, com você, com todos nós aqui. Com todos nós, até com os bebezinhos ele fez aliança. E eu quero que você olhe para o céu assim e você lembre que aquele arco-íris que é tão lindo, eu quero que você olhe e pense assim: Jesus está comigo. Jesus, ele nunca me larga, assim como eu largo ele e me afasto dele. Eu quero que você pense isso toda vez, porque Jesus, ele te ama e ele te quer perto. E nessa manhã, Deus, ele quer renovar a aliança dele com cada um que tá aqui.